2008, 2009, a gente teve aquela queda da Bolsa Mundial. Maravilhoso aqui. Que foi, eu na época estava lançando Mentes Perigosas. E aí eu disse que existia, que o mercado tinha um perfil psicopático. Porque ali não faltava dinheiro. Nunca tinha tanto dinheiro no sistema. Aquilo foi um blefe, né? Que produziu uma crise de uma irresponsabilidade de empréstimos por excesso de dinheiro. Mas tem uma razão por trás disso. Sim, mas aí... Uma razão não digo da parte técnica ou da ganância pura e simples. Porque dinheiro não faltava naquele momento. Não, mas é uma razão assim que pouca gente conhece, que eu acho que simboliza o que aconteceu naquela época, é o seguinte. O Santander, na época, era 18º, 16º banco do mundo. 12º maior banco do mundo. E ele aproveitou essa quebradeira nos Estados Unidos, e ele quase não tinha presença nos Estados Unidos, comprou um monte de banco que quebrou lá. E todo mundo perguntou pro Santander por que ele não quebrou, não teve prejuízo, não teve que ser resgatado por ninguém. Na época, o Emílio Botín era o CEO, né? E aí ele falou, porque diferentemente dos outros bancos, esse aqui tem dono. Sou eu. Então, esses caras todos, eles não eram donos do banco. Pelo contrário. Então, é alavancar para tentar aumentar o bônus, tirar mais bônus e dane-se o risco. Dane-se o risco. Tanto é que eu tenho uma teoria... Mas aí eu te pergunto, aquela época, todo mundo perdeu dinheiro. Quem estava na Bolsa. Eu não perdi porque eu não estava na Bolsa. Eu estava na Bolsa. Mas você ganhou. Eu ganhei. Você foi o único cara que Fiquei ganhou. milionário. Por quê? Não, teve mais gente também. Tem profissionais mas por que você teve essa sacação? Porque todo mundo se deu mal ali. Porque eu usava análise técnica e eu usava uma ferramenta que eu amo de paixão, eu acredito cegamente nela, cada vez mais, até por questão espiritual. Eu usava uma ferramenta de projeção chamada Fibonacci. Fibonacci. Nossa. Que está no universo inteiro, no corpo humano. Agora entendi. Agora você chegou onde eu queria chegar. Você pegou uma regra divina. O Fibonacci a forma de Deus desenhar Às vezes o eu falava brincando, hoje eu não falo mais porque eu vou me achar que eu sou um herético, eu falo que Deus devia ser um trader no universo. E que quando a gente morre, na verdade, ele fala assim, esse cara é um filho da puta, vou estopar ele. Pá! Hoje eu não falo mais essas coisas porque eu me sinto pecador. Não, mas eu entendi. O Fibonacci é uma das coisas mais maravilhosas. Sim. A minha esposa, que é dentista, ela usa isso para fazer negócio nas mandíbulas dos pacientes, acertar os dentes. Todo mundo usa. O Pitangui usava. Tudo. É a tal da base da geometria que eles chamam de sagrada. O padrão razão que áurea. se repete. É a partícula criativa que é recombinada nas árvores e tudo. Em tudo. Nas plantas, no ciclo nupcial das abelhas. O Fibonacci, ele confirma que todos somos gerados do mesmo princípio, porque são micro padrões que são recalculados e divididos e a partir dali se faz. Agora, entendi. Porque assim, tem toda a coerência. Então, mas eu projetava Fibonacci, mas tipo assim, por mais que até hoje, passados 21 anos que eu faço isso, e agora toda essa minha experiência filosófica e outra coisa que eu venho estudando bastante nesse 1 ano, física quântica, matemática, porque isso me ajudou a corroborar minha fé nesse último 1 ano, e eu vi bastante matemática, você vê Fibonacci, etc. Eu sempre, apesar disso, ao longo de 21 anos, eu ter acertado os movimentos sempre, ainda fico me questionando, caramba, como que essa porra funciona no mercado financeiro, né? Tudo bem, na galáxia, no corpo humano. Mas se você entender que tudo é a matéria-prima de tudo... Mas no mercado até do que a gente cria, né? Mas aí o que eu comecei a fazer? Isso me ajudou muito. Vem cá, eu quem fui é que está por trás do mercado? Pessoas, sejam manipulando ou não. Sim. E essas pessoas Fibonacci, seguem a regra de mas o que eu sempre comecei a fazer? Quando eu via que a gente chegou numa projeção final de Fibonacci, que as chances de o mercado virar é gigantescamente grande, eu falo, beleza, o mercado pode virar a qualquer momento. Mas o que faria ele virar? Eu ia buscar essa informação. Entendi. Então, qual seria o deflagrador da virada? Tem um vídeo meu de 17 de dezembro de 2019, ou seja, 2 meses antes do 19 de fevereiro, que começou a pandemia aqui no Brasil. Já tinha começado na Europa, no Brasil a queda. Na Itália já estava. No mundo inteiro, na verdade, a queda violenta começou nesse dia, que foi depois do carnaval. Na segunda-feira, a gente estava aqui fechado, mas segunda-feira
começou a grande queda. Dia 17 de dezembro, eu fui gravar dar uma entrevista numa rádio, e aí tava todo mundo indo para bolsa, os influencers falando que dinheiro na poupança é burrice, não sei o quê, babá, tem que ir para bolsa, né? A bolsa deu um salto de 600 mil CPFs, que ela ficou congestionada em 600 mil, desde o crash de 2008 até início de 2019, aí já tinha ido para 1.800.000 nesse ano de 2019, que a bolsa subiu forte, todo mundo falou que tinha para bolsa, e aí o Fibonacci mostrava que ali era o final do ciclo. Era a ponta era o início do declínio. Exatamente. E aí eu fui buscar também, o que poderia provocar a virada. E aí eu encontrei uma série de informações do mercado. Por exemplo, foi o ano que houve mais recompra de ações na Bolsa Americana. Ou seja, o lucro, o dinheiro, o caixa das empresas recompraram as ações. As ações subiram. Ok. Então foi um crescimento artificial. Em segundo lugar, em 2018, final de 2018, o Jeremy Powell começou a cortar os juros. Cortar os juros não, aumentar os juros. Depois daquela farra de impressão de dinheiro de quantitative easing de 2008 até 2018. O Trump comia o rabo dele todo dia no Twitter, né? Em praça pública. E o Trump, para ele, o SP 500 era o índice de sucesso do governo dele. E aí começou a alta de juros, começou a cair a bolsa, igualzinho a gente está vendo agora esse ano todo. Em outro ponto, em 2019, aí o Powell parou, entrou em 2019, parou de subir os juros. Acho que até cortou, porque a bolsa chegou a quase entrar em bear market. No dia que ela passou dos 20% de queda acumulada do último topo, que ela ia entrar em bear market, acho que teve algum anúncio lá, que aí ela subiu e acumulou uma queda de quase 20%, dali em diante ela só subiu 2019 inteiro. E foi um ano também que dos CEOs das 500 maiores empresas do SP 500, né, da Bolsa Americana, foi o ano que mais CEOs pediram demissão. Por vontade própria. Ou seja, eles compraram ações... Uma insatisfação. Não, eles ganharam dinheiro pra cacete comprando as ações explodiram, os bônus foram lá em cima, e talvez eles que saibam a merda que eles estavam escondendo, né? Por exemplo, da Nasdaq, mais de 50% das ações da Nasdaq não davam lucro. E estavam subindo 100%, 200%. Os caras iam lá, compravam mais ações. A manipulação. Né? Manipulação. Pura. E aí o Fibonacci me deu o alvo. Final do movimento. Aí eu vejo CEOs vazando. Recorde na história. Recorde de recompra de ações. Os juros que era para subir depois de tanta impressão de dinheiro, parou de subir. Falei, tempestade perfeita. E aí nessa entrevista eu falei, quando o cara falou, professor, se você fosse indicar agora, para aquela pessoa que está ganhando 13º agora, etc. O que você sugeriria para investir na Bolsa? Aí eu falei, olha, vocês vão achar que eu sou maluco, mas eu vou falar, deixa dinheiro na poupança, que é deixa melhor. Lá quieto. Porque daqui a 2 meses, provavelmente, talvez um pouco mais, a gente vai ter uma queda de mais de 50% na Bolsa. Isso há 2 meses... mas aí eu falo isso, as pessoas falam, foi o Covid. Verdade. Foi o Covid, se deu sorte. 2008 foi sorte? 2008 não foi 2018, quando eu falei mas isso... Mas os dois foi Fibonacci. Foi Fibonacci. 2018, quando eu falei que ia cair, o mercado caiu 20%, mas depois recuperou, eu falei, peraí, Apple, Facebook, Amazon passaram da barreira do $1 trilhão. Que era surreal aquilo. Surreal. Aquilo a Apple chegou a 3 trilhões. Não, né? aquilo é era surreal. Aquilo e aí você via que elas não pagavam dividendos nem nada. E outra coisa, saiu um livro na Inglaterra de 2 economistas dizendo assim, por conta dessas empresas terem passado a barreira do $1 trilhão, o título do livro era O Capitalismo Sem Capital. Aí eu comprei o livro, falei, que porra é essa? Aí fui ler. É um blefe. Não, agora o capitalismo não precisa ter capital, não precisa ter... Né? É blefe, não precisa ter sustentação o preço. Essas empresas valem isso porque é a criatividade. Exatamente. É o preço da criatividade, é algo que não dá para medir. Dá para medir meus ovos, meu. Não existe isso, meu. Pô, então para rasgar tudo sobre economia ao longo da história, né? Desde Adam Smith até hoje, vamos rasgar todos os currículos acadêmicos sobre valuation, análise fundamentalista, valor. Como é que diz que não precisa ter valor? Novamente, não é a mesma coisa de você estar vendendo apartamento com vista para o mar no deserto? Sim. É a mesma coisa. Sim. Sempre a mesma coisa. Mas, por exemplo, o exemplo do Botim do Santander.
O banco era dele. Ele quer perpetuar Não, sim, aquilo. sim. Ele morreu, foi pra Patrícia Mas Botim, que é aí, a filha dele. Sentido e propósito. Exatamente. Ele fez Perpetuar aquilo- o negócio. Exatamente. O executivo, o Jamie Os outros, do você vai JP Morgan. delegando. Chega Eu quero uma banco, ficar hora milionário, que botar o dinheiro, botar cara- dinheiro. que o Se o banco cara depois quer o quebrar, bônus. foda-se. Problema. A grande maioria Ah. desses bancos.